Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 1. Caso 12. O episódio que se segue, pela excepcional modalidade de produção, é único em toda a classe dos fenômenos de transfiguração. O Sr. James Smith, de Melbourne, em um interessantíssimo opúsculo intitulado How I Became a Spiritualist, Como Me Tornei Espiritualista, narra que teve o primeiro contato com a fenomenologia mediúnica graças ao auxílio de um médium de transfiguração, a propósito do que relata o seguinte. Pelo fim do ano de 1870, a curiosidade impeliu-me ao procurar uma senhora idosa que residia em Charlton, vivia em um casebre composto de 3 aposentos e tinha fama de ser um médium extraordinário. Eu esperava colhê-la em fraude, mas, pela segunda vez que a procurei, achei-me em face de uma manifestação estupefaciente. Ela era alemã e esposa de um alfaiate ambulante. Não tivera educação alguma, sua conversação era vulgar e sua personalidade destituída de qualquer atrativo. Enquanto, com os meus botões, fazia essas observações, ela caiu em transe, seu corpo foi abalado por uma sacudidela convulsiva, assaz penosa, e pouco depois, pela sua boca, se manifestou uma personalidade inteligentíssima, que não podia certamente identificar-se com a do médium. A acentuação tedesca, 4, da sua palestra desaparecera totalmente, assumira uma atitude grave e digna, a linguagem tornara-se característica e elegante, de maneira que, inesperadamente, me foi dado ouvir uma conferência interessantíssima sobre a evolução cosmogônica, e quem me falava dizia ter vivido na Terra anteriormente a qualquer aurora histórica. Início da nota digital, 4. Tedesca, germano, alemão. Fim da nota digital. Em seguida, eis que se manifesta uma outra entidade espiritual que se mostrou profundamente versada nas indagações etnológicas, e, depois de me ter descrito os 12 tipos principais de gênero humano, assim continuou. Se na próxima vez vieres acompanhado do amigo Vievers, que é um hábil desenhista, nós te mostraremos sucessivamente, sobre a cara desta mulher, os 12 tipos primitivos da raça humana. Naturalmente no dia seguinte voltei, juntamente com o amigo desenhista, e a entidade manteve a palavra. Meu amigo logrou traçar, em bem-sucedidos esboços, os 12 tipos da humanidade primitiva tais como apareceram sobre o semblante transfigurado do médium, alguns dos quais eram a tal ponto repulsivos que causavam espanto. O amigo Vievers remeteu-me cópias que ainda conservo cuidadosamente. Os tipos aparecidos foram os seguintes: o Caraíba, o Asiático do Norte, o Europeu do Sul, o Africano, o Malaio e o Peruano. Como disse, alguns dos restos eram horríveis de ver-se, isto a ponto do meu amigo Viever se espantar com eles de tal maneira que, em dado momento, só com dificuldade cheguei a impedir que atirasse fora o lápis e fugisse. Cada tipo daquelas transfigurações se manteve por tempo bastante longo, pois que a entidade fornecia interessantes informações em torno à história de cada um deles, informações a que eu transcrevia rapidamente. A título de exemplo, relato aqui o que ele disse a respeito do tipo Caraíba. Seu crânio está cuidadosamente classificado nos vossos museus, depois de ter estado durante dezenas de milhares de anos sepultado nas cavernas da Terra. Ele fornece uma salutar lição ao homem moderno. Observai quão rudimentar ainda era o desenvolvimento deste crânio. Aparece deprimido, chato, limitado, exclusivamente adequado a guiar este ser na satisfação de suas cotidianas necessidades materiais, elas próprias estreitamente limitadas. Meditai particularmente sobre este crânio, pois que se trata de um importante anel de ligação na evolução em série da espécie humana.
Parece-vos que este crânio tenha pertencido a um ser digno de ter a mesma sorte que os anjos? Não, certamente, eram seus companheiros as feras das florestas e os animais que faziam os seus ninhos nas tenebrosas cavernas. Suas cordas para a caça eram tiras de couro cortadas da pele de animais selvagens, seu arco era uma costela extraída de animais gigantes, suas flechas tinham um chifre na ponta. Estes os utensílios de sua existência selvagem. Sedento de sangue astuto, com o passo cauteloso, revelava pelo olhar a expressão terrível da sua natureza feroz. Não estremecei, ó amigo, pois o que vos digo não é senão uma pálida descrição do vosso antepassado Caraíba. Orgulhoso europeu, ficai sabendo que vossa genealogia em coisa alguma é superior à do vosso pobre irmão Caraíba, o qual neste momento vos contempla do alto, pois sua evolução no mundo espiritual é agora superior à vossa no mundo terreno. As suas vigílias de caça na luta pela vida estão afastadas, no tempo, milhares de séculos, e a sua lenta ascensão fez-se agora para sempre espiritualmente radiosa, e talvez, quando entrardes no reino espiritual, não recusareis aceitar por guia o pobre Caraíba que está diante de vós e a primeira lição que recebereis no meio espiritual talvez vos seja dada por aquele que foi descendente do lobo. Volume 4 do Journal of the Society of Psychical Research, julho de 1889, páginas 3 e 5. À primeira vista dir-se-ia que esta sucessão de tipos representantes das raças primitivas da humanidade consistiria em projeções intencionais, não mais automáticas, de verdadeiras máscaras plásticas, criadas para a circunstância, pela vontade da entidade comunicante, assim como as modelaria plasticamente um escultor no mundo dos vivos, mas, se tem na devida consideração algumas palavras com que se exprime a personalidade mediúnica comunicante, então será preciso concluir que também neste caso extremo, o qual se mostra único em toda a casuística dos fenômenos em apreço, também neste caso excepcional, se encontra em ação a mesma lei, enquanto que a transfiguração do rosto do médium no do pré-histórico Caraíba teria sido devido à autêntica intervenção de um espírito de Caraíba, e, assim sendo, dever-se inferir outro tanto para os demais episódios de transfiguração, devidos, por sua vez, à intervenção de cada um dos representantes das raças primitivas que se materializaram, os quais, por um ato de vontade, teriam posto em ação o automatismo modelador da sua força organizadora, chegando a plasmar sua efígie tal qual era ela nos tempos remotíssimos da sua encarnação terrena. Mudando de assunto, observo que os esboços executados pelo artista desenhista constituiriam já um primeiro encaminhamento para a contribuição de documentações da investigação científica dos fenômenos de transfigurações. Aliás, os esboços de que fala o narrador, informando tê-los conservado cuidadosamente, não são acessíveis e, em consequência, não podem ser utilizados na pesquisa científica. Todavia, devo informar que o professor Marco Tulio Falcomer, de Veneza, o qual há muitos anos me enviou o opúsculo de James Smith, achava-se em relações epistolares com este último e escreveu-me que o Sr. Smith publicará em fototipia, em uma revista australiana, a coleção dos desenhos em apreço, mas não me lembro do título da revista, que não era espírita e sim científica. Soube, além disso, pelo professor Falcomer que o Sr. Smith era um apaixonado cultor de pesquisas geológicas e etnológicas, o que explicaria a manifestação pela lei de afinidade, das duas entidades que lhe forneceram informes relativos às investigações que lhe eram prediletas.